O governo do Espírito Santo é referência nacional no enfrentamento à Covid-19. Um órgão fundamental para isso foi o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo, o LACEN. O LACEN, ou Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, é o órgão responsável pela realização de todos os exames associados às doenças infecto-contagiosas, bem como também das análises de produtos alimentícios, da qualidade de água e de outras análises que são necessárias para auxiliar tanto a CESA como a uma Secretaria de Saúde mais ampla, mas também para resolver alguns problemas que ocorrem de forma episódica, até auxiliando a CEGELAB, o Ministério da Saúde na resolução desses casos. Olá, bem-vindo ao nosso programa Em Destaque. Hoje vamos conversar com você sobre a importância de uma estrutura da saúde pública do Espírito Santo, que é o Laboratório Central do Espírito Santo. Nosso convidado, que divide seu conhecimento e experiência conosco, é o diretor do LACEN, Rodrigo Rodrigues, que participa então desse Em Destaque, a quem eu agradeço a presença. Muito obrigado, diretor, pela presença aqui então no nosso estúdio. Eu agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês hoje. Que bom. Vamos começar então explicando para quem está nos acompanhando justamente o que é o LACEN, onde que ele se encaixa na estrutura da saúde pública do Espírito Santo. O LACEN, ou Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, é o órgão responsável pela realização de todos os exames associados às doenças infecto-contagiosas, bem como também das análises de produtos alimentícios, da qualidade de água e de outras análises que são necessárias para auxiliar tanto a CESA, né, como a uma Secretaria de Saúde mais ampla, mas também para resolver alguns problemas que ocorrem de forma episódica, até auxiliando a CEGELAB, o Ministério da Saúde na resolução desses casos. Ah, que bom. A estrutura física é localizada em Vitória? Sim, nós estamos localizados aqui na Enseada, na Enseada do Suá, e o nosso laboratório ali, ele engloba todas essas áreas que a gente mencionou anteriormente. Uhum. Bem, a gente falando do LACEN, por vezes o noticiário, né, apresenta resultados que passaram por lá. Por exemplo, na pandemia. Mas muito antes disso, outros casos de grande repercussão também tiveram um papel muito importante do LACEN para trazer então resolução, inclusive para problemas que ganharam muito destaque, até como viroses em escolas, pontos de disseminação do sarampo que foram evitados por esse trabalho. Antes da pandemia, explica pra gente qual que era esse posicionamento. Como você citou, o LACEN ele teve um papel muito importante em alguns momentos, né, da saúde pública no Estado do Espírito Santo. Eu posso até retornar um pouquinho antes, quando nós tivemos os surtos de febre amarela, né, inclusive com um grande número de óbitos de primatas, né, basicamente alguns grupos de macacos, né, no interior do estado foram dizimados pela doença. Impactante mesmo aquele caso. Né? Exatamente. Mas na história recente, a gente pode citar o caso do surto de diarreia hemorrágica numa creche, né, que aconteceu aqui no estado, com uma repercussão muito grande. O LACEN ele pôde intervir de uma forma positiva, realizando o diagnóstico, localizando a fonte onde se encontrava aquele patógeno em 5 dias. Isso aí foi histórico, porque até então, todo e qualquer exame daquele porte ia necessitar de 30, 40, às vezes 60 dias, para que eu tivesse, pelo menos, o conhecimento do que aconteceu. Infelizmente, nessa situação, seria um relatório que ele chegaria pós-evento, sem possibilitar que houvesse, então, um conhecimento para que a gente pudesse intervir, né, solucionando o caso. Depois nós tivemos a questão do sarampo, que foi, na verdade, um belíssimo exemplo de como órgãos diferentes, né, ou setores diferentes da saúde trabalham em conjunto para resolver um problema e para prevenir que esse problema ele possa ganhar uma importância, uma relevância ainda maior. No caso do sarampo, o que nós fizemos? Todo e qualquer caso suspeito, ele era encaminhado para o LACEN, nós procedimos então com a análise em 1 hora. Após o recebimento da amostra, nós já estávamos com o resultado liberado no sistema. E quase que simultaneamente as equipes do Programa Estadual de Imunização se dirigiam àquele local, em dando negativo ou positivo, eles realizavam então
uma profilaxia em todas as pessoas que tiveram contato com aquele caso positivo, né, e os seus familiares. Muitas vezes você tinha um caso positivo na família, mas os demais eram negativos. Independente disso, todo o entorno daquele local onde esse caso positivo residia era então vacinado preventivamente. Isso foi muito importante porque nós basicamente abolimos a possibilidade de transmissão local, ficando apenas os casos positivos aqueles que adquiriram isso em outro estado e vieram para o Espírito Santo. E ser mais assertivo no tratamento do paciente. Muito, né? Mais. Correto. E para a saúde pública, bloquear a transmissão é uma das principais estratégias para que você não tenha nenhum problema futuro. Correto. Para o entendimento, né, de você que está assistindo, estamos falando de saúde pública, então, a serviço de todo o Estado, né, Rodrigo? Sim. Pois é, e aí veio o capítulo pandemia, que nos aproximou, pessoas comuns, né, da questão ligada à variante, sequenciamento, né, e isso passou por muito da sensibilidade do LACEN também estar atento a apresentar resultados em relação a isso? Eu acho que ninguém em sã consciência, ou mesmo no pior dos seus pesadelos, poderia prever que em 2020 nós íamos acordar naquele início de ano com uma notícia tão trágica como foi o surgimento, né, primeiro na China, sim, e depois introduzido em diversos países desse novo coronavírus, que na época era chamado de coronavírus do tipo 2, né, o SARS-CoV-2. Isso. O que aconteceu? Isso basicamente foi no mundo inteiro. A reação teve que ser feita em tempo quase que real à introdução dos casos. Então nós não tínhamos muito espaço para poder aprender, né? E a gente tinha que responder de forma rápida e vigorosa. Aqui entra um papel muito importante, que é a gestão estadual estar atenta às necessidades, por exemplo, de um laboratório. E aí eu não posso deixar de dizer e cumprimentar que o governador e todos o secretariado, sem exceção, fizeram de tudo para que o LACEN tivesse todas as condições de executar o que havia de melhor no mundo naquele momento. E nós temos que lembrar que em 2019, início de 2020, o LACEN realizava 3 PCRs por dia para vírus respiratório. Quando nós chegamos no meio da pandemia, nós estávamos preparados para fazer 10 mil exames por dia. Exponencial o crescimento. Na verdade, assim, se nós contarmos isso fora do contexto Covid, ninguém acredita, porque como que você monta uma logística capaz de... Porque você tem que manter 10 mil por dia. Não é 10 mil no mês. Nós estamos falando em 300 mil exames num único mês. E para isso você tem que ter toda a logística de suprimentos, de Exatamente. Treinamento de pessoal, equipamentos, né, mais robustos de ponta. E isso foi o que a gente chama de legado da pandemia. Apesar da gente passar aqui no estado por esse momento, que é um momento triste, é um momento trágico, mas foi também um momento de muito aprendizado para o que fazer em determinadas situações. Como que a gente se mobiliza como Estado para dar uma resposta. Então, assim, são vários atores que entraram em conjunto para que o LACEN pudesse, então, exercer esse papel. E, é claro, o LACEN dava também o respaldo para que as outras secretarias e os outros órgãos de Estado também pudessem trabalhar. Exatamente. E um exemplo importante é que um Estado pequeno como o nosso testou per capita um número superior à maioria dos estados brasileiros. A gente está em segundo lugar em testagem per capita. Quando feito para método de PCR, sim, sim, né? Da análise e comparando os laboratórios centrais de outros locais. Isso aí, até um certo tempo atrás, ninguém imaginaria, porque você sempre pensou que isso ficaria no eixo Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente mostrou que era possível. Tem um ponto também importante já nessa sua fala, que significa conseguir também os equipamentos e suprimentos no momento em que o mundo todo demandava as mesmas substâncias ou os mesmos equipamentos. Portanto, quando o LACEN traz isso à disposição da saúde pública do Estado, conseguindo apresentar esses resultados, porque também houve um planejamento importante para que isso fosse ofertado e conseguido lá fora, é mais uma referência, né, que se coloca em cima desse trabalho. Não, e se a gente contasse assim, os bastidores do que estava acontecendo no mundo, dá um livro à parte. Claro. Escassez, sequestro de insumos na hora de embarcar nos aviões.
Então a gente comprava o reagente, estava pronto para embarcar, alguém vinha, pagava $1 a mais por reação e o fabricante entregava para o outro. Naquele momento era um momento de cada um, era literalmente cada um por si. E isso é uma coisa muito triste porque o poder econômico nessa hora fala um pouco mais alto. E quem tem, às vezes, uma moeda mais forte tem essa vantagem. Sim. Os equipamentos que eram escassos, todo mundo estava comprando, né? E é claro, nesse momento aparece a oferta de coisas que não são tão boas. Mas aqui a gente conseguiu comprar o que havia de melhor no mundo, sem pagar um centavo a mais do que o valor real dele. Ótimo. Então isso aí é um outro momento importante, né, que é exatamente essa união conjunta de todos os atores, não é só o LACEN. O LACEN, na verdade, eu falo muito sobre a pandemia como sendo o Everest. No Everest você tem um grupo que prepara para que um consiga chegar lá em cima e colocar a bandeira. Mas o trabalho não é só desse alpinista, é de todos que estão junto com ele. É um trabalho que um está do lado do outro e na verdade, todos empurram em prol de um objetivo comum. E nesse caso dessa montanha era garantir que todo capixaba teria acesso a um diagnóstico de qualidade em tempo real. Esse era o nosso ponto. E foi entregue. E foi entregue. Está sendo entregue muito mais, inclusive. A gente só vai dar uma pausa para o intervalo. Voltamos na sequência. Espero que você acompanhe, inclusive, porque tem outras informações muito importantes em relação à saúde que o LACEN participa no Espírito Santo. Já, já. Voltamos então ao nosso programa em destaque, continuando a conversa com o Rodrigo Rodrigues, ele que é diretor do LACEN, o Laboratório Central do Espírito Santo. Nossa conversa passeou um pouco aqui de um histórico muito próximo de nós, né? Que foi um período ali anterior à pandemia, à própria pandemia, o sequenciamento e apresentação de resultados que o LACEN, então, foi muito rápido em trazer equipamentos e substâncias para poder apresentar, então, diagnósticos ao povo capixaba na demanda da casa dos milhões, né, Rodrigo? Agora, se a gente observar um outro ponto, né, nessa parte da conversa, sobre a atuação do LACEN em relação à nossa economia. É um ponto importante que talvez nem todos conheçam, essa atuação, porque o nosso estado ele é muito exportador. E merece também uma atenção de vigilância nesse sentido, né? O comércio exterior, não só a exportação, né? De maneira geral. Qual é o papel que o LACEN desempenha para essa outra função ter tanta segurança também? Esse ponto é um ponto extremamente importante. Raramente a gente para pensar, né, o que significa essa movimentação de navios que nós temos na nossa costa. Mas esse número de navios circulando representa 25% de toda a exportação nacional. Bom, se nós estamos exportando 25% do nosso produto interno para outros países, significa que navios de outros países também estão chegando aqui. E nós sabemos que só tem duas formas de você transportar algo de um país para o outro em termos de doenças infecciosas, seja ela de forma aérea ou de forma marítima. Não, salvo aqueles países que têm fronteira terrestre. Então, esse porto de entrada para produtos também pode ser um porto de entrada para infecções, para patógenos que não são conhecidos. Então, esse respaldo para a saúde pública, ela é extremamente estratégica, porque se nós temos um laboratório capacitado para detectar, identificar de forma rápida, a gente consegue impedir que a introdução de um caso se torne um surto, uma epidemia, e ganhe até proporções maiores, né? E isso é feito através de um laboratório muito bem equipado e com um rol de ensaios muito amplos para poder dar essa resposta. Pois é, essa parte também é fundamental de entendimento, porque se não há localmente uma estrutura como essa que nós já temos, anteriormente havia então a necessidade de se enviar para fora, Rio, São Paulo, e de entrar numa fila para que depois uma análise retornasse num tempo com certeza não hábil, mas quando essa estrutura é local e, claro, de ponta, acaba trazendo a segurança necessária e o diagnóstico feito no menor tempo possível para que tudo transcorra dentro de um cronograma com agilidade, correto? Correto. Uma coisa que é importante, eu acho que é para todos nós, né, capixabas, e termos em mente é que o LACEN Espírito Santo hoje é o laboratório, seja público ou privado, com maior número de ensaios acreditados junto ao Inmetro. São padrão de qualidade que garante que os nossos ensaios realizados aqui no Espírito Santo, eles possuem a mesma qualidade de qualquer laboratório de ponta em qualquer lugar do mundo. Começa por aí. Segundo, é que nós temos hoje, e aí isso deve um pouco ao legado da pandemia, com essa
essa construção, né, de uma infraestrutura laboratorial de ponta, com equipamentos de alta capacidade, equipamentos de última geração, isso nos possibilitou ampliar a nossa capacidade de resposta, diminuindo o tempo. O tempo é talvez a variável mais importante em saúde pública. Porque não adianta a gente fazer um exame agora para dar um resultado daqui a 6 meses. Existem alguns que demoram algumas semanas, às vezes até 2 meses para ficarem prontos. Mas isso é porque não tem condição de ser antes. Mas a grande maioria dos exames que são feitos hoje, a nossa resposta é em 24, 48 horas no máximo. Correto. E isso é um prazo muito importante para poder quebrar a cadeia de transmissão. E de excelência, que bom. Tem um ponto, eu vou aproveitar ainda a palavra pandemia, né, para depois passar para a varíola dos macacos, por exemplo, que foi outro tema muito mais popular, a própria meningite, porque a gente falou tanto por causa da vacinação baixa, Sim. né? Mas no caso da pandemia, citar a avaliação dos óbitos e entender qual que era a variante que estava atuando. Isso conseguiu ser mapeado pelo LACEN? Nós introduzimos o sequenciamento aqui no LACEN, né, nós temos dois sequenciadores de última geração. Eles entraram em operação no início de 2022. Eles foram comprados no final de 2021, instalados, tem todo um treinamento e uma capacitação que tem que ser feita, e eles entraram em operação no começo de 2022. Fazendo um ano, então, quase. Um ano mais ou menos. Aliás, vai completar um ano, vai completar. Né? Dos quase 2.400 óbitos que tiveram uma reação de PCR positiva, tá? Porque para você sequenciar, você precisa ter a reação de PCR positiva. Nós temos em torno de 20% deles sequenciados. Lembrando que, antes de 2022, nós voltamos no tempo fazendo algumas amostras de forma aleatória, para que a gente pudesse ter uma cobertura amostral, só para poder ver como é que estava isso ao longo da pandemia. Uhum. Infelizmente, por questões até econômicas, não dá para você fazer um sequenciamento total das 2.400 amostras, até mesmo porque isso adicionaria muito pouco à história. Ah, sim. E a gente não teria tanto tempo hábil para isso. Mas nós focamos em 100% daquelas que ocorreram após dezembro de 2021. Então, hoje nós temos 1.600 amostras sequenciadas de tudo que aconteceu. Impressionante. E, obviamente, nós vamos ter, se você for olhar em termos proporcionais, nós temos muito mais casos de Ômicron do que das demais. Mas isso aí não é uma proporção que você pode considerar real, porque, na verdade, nós fizemos 100% dos que ocorreram de janeiro para cá. E janeiro para cá era Ômicron. Mas se a gente faz isso retrospectivamente, nós temos também óbitos provocados por todas as variantes passadas. Sim. Lembrando que a Delta foi uma variante muito importante. Sim, quando a gente falava das ondas, era a atuação dessas variantes mesmo, né? Sim. Mas passando então para esses temas que foram até um pouco mais recentes então, varíola dos macacos, né? Lembro-me que justamente dentro dos navios quem apresentava sintomas era acompanhado, passava por uma avaliação da SES, inclusive, né? O LACEN, não precisava ir ao Rio e voltar, né? Eu falo Rio por causa da Fiocruz. Uhum. Qual que foi esse momento de avaliação da varíola dos macacos? Então, a varíola dos macacos ela chegou no momento que a gente já tinha todo o arcabouço laboratorial montado. Ah, sim. Então, a única coisa que nos faltava, e não era só ao LACEN, mas era no mundo de maneira geral, de novo, eram reagentes adequados para aquela análise. Porque para cada patógeno a gente vai precisar de um grupo específico de reagentes. Então, apesar da gente ter todo o equipamento, o reagente ainda é a parte específica. É claro, isso leva um tempo para poder ser disponibilizado, isso aí não foi só aqui, foi de maneira geral, mas no momento que isso estava disponível para o LACEN, nós entramos em atuação super rápido. E aí começamos a dar o resultado daqui, às vezes, na questão de horas. A amostra chegava de manhã cedo, no final do dia, no início da noite, a amostra já estava analisada com o laudo liberado online. Uhum. Sempre foi o maior objetivo da minha gestão no LACEN, garantir velocidade, com qualidade, né? Porque sim. A qualidade sem velocidade, ela perde um pouco também o efeito que é o efeito positivo de uma análise laboratorial. Que bom. É bom entender quando que isso está à disposição também, né? Via Saúde Pública do Espírito Santo. Agora, Rodrigo, falei de meningite também, mas só para a gente avançar, não é só isso, né? Não são só esses grandes casos que acabam ganhando repercussão pelo volume rápido com que, né, costuma aparecer, mas o trabalho vigilante
ele é diário, né, constante. E independente, né, de casos assim. São de todas as doenças que podem ser, claro, identificadas. Na verdade, não só doenças. Não sei se vocês se lembram, no começo do ano, nós tivemos uma mega apreensão de amostras de café adulterado. Sim. Então, o LACEN ele tem um papel na análise de alimentos. Né? O nosso monitoramento constante da qualidade da água. Então, nós, por exemplo, nós também estamos atentos a surtos, por exemplo, por diarreia ou com contaminação de alimentos em instituições. Então, toda vez que você tem um surto de alguma coisa ligada a alimentos e água, o LACEN entra em campo para poder fazer essa análise, que é o laboratório de referência da Secretaria de Saúde para tal. Que bom. E, porque parece que assim, desvenda uma situação não acessível a todos, né, quando você apresenta essas atuações, né, que não só a gente pensa ali numa amostra de sangue, mas passa, por exemplo, dos alimentos, né, Rodrigo? Sim. Então, é um serviço que está à disposição do capixaba por uma estrutura pública de referência, mas porque teve esse planejamento, como você falava, que atuava também. Sim. O LACEN, ele tem como acho que objetivo maior é garantir o sossego da população, sabendo que a gente vai estar aqui vigiando, mesmo que de uma forma às vezes tardia, porque primeiro tem que acontecer a doença, para que depois a gente possa identificar, mas com a certeza que a gente vai fazer isso de forma assertiva, vai fazer isso de forma específica e, sobretudo, com qualidade e velocidade. E tivemos um caso, né, alguns casos no sul do Espírito Santo, principalmente, que foi a questão do que a gente chama, né, de doença do carrapato. Acho que é algum outro caso também mais recente que a maioria das pessoas da região, inclusive, vão lembrar, mas entrou no noticiário estadual, né? E aí também teve a parte assertiva para poder, inclusive, ser rápido, como você falava no diagnóstico, e ainda atender o paciente em vida, né? Sim. Esse caso é um caso interessante, porque nós conseguimos entrar em ação de forma muito rápida devido a já um planejamento estratégico. O que aconteceu? Em 2021, numa análise já com a diminuição da demanda por Covid, nós já começamos a preparar a nossa estratégia para 2022 e a seguir. Quais são as doenças que acontecem no Estado que, quando ocorrem, nós temos que mandar para fora? Isso foi, inclusive, uma demanda do próprio governador, dizendo, olha, nós temos que fazer tudo aqui e tem que ser rápido. Então, uma delas era a doença do carrapato. O que nós fizemos? Mesmo sem ter o caso, nós já montamos um portfólio de exames que poderiam ser aplicados para dar uma resposta rápida. Porque é uma doença que, se for tratada em tempo hábil, o paciente vai conseguir evoluir bem. Infelizmente, nesse caso, as amostras chegaram tardiamente para o LACEN, né? A gente, infelizmente, não conseguiu dar a resposta num tempo que seria adequado, porque se tivesse sido enviada a amostra uma semana antes, né, 10 dias antes, talvez o desfecho teria sido outro. Mas nós podemos intervir naqueles que estavam começando a apresentar sintomas. Então, isso nós fizemos também de uma forma ultra rápida. As amostras chegavam, 6 horas depois o resultado estava na mão do clínico que estava atendendo e, é claro, ele poderia ali escolher o melhor tratamento para garantir que aquela pessoa pudesse sobreviver. É isso. Nosso tempo se esgota, Rodrigo. É um prazer ter recebido você aqui com a sua memória de enfrentamento da pandemia, mas, claro, todo um trabalho preparado já, por exemplo, né, vislumbrando outras questões que surgem, seja 2023 ou qualquer outra época daqui para frente. Em sua pessoa, parabenizo toda a equipe do LACEN e agradeço por você compartilhar isso aqui com o nosso Em Destaque. Fábio, é um prazer estar aqui. Acho que, em nome da minha equipe, que eu chamo de minha, né, que na verdade a nossa equipe, a equipe do Estado, é muito bom a gente poder estar aqui e contar um pouquinho da história, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que é o trabalho e de como que ele acontece. Né? Não é um trabalho do Rodrigo, diretor do LACEN, não é um trabalho do LACEN sozinho, é um trabalho de toda uma gestão que garante que a gente possa funcionar 24 horas por dia, 7 dias na semana, independente se é feriado, carnaval, Natal ou Ano Novo. Exatamente. Obrigado e parabéns. Muito obrigado. E agradeço a você também que acompanhou essa conversa, entendeu muito mais e agora sabe melhor ainda do funcionamento dessa estrutura pública aqui no Espírito Santo. Espero você então no nosso próximo Em Destaque. Obrigado pela audiência e até lá.